De igual maneira, se colocou a questão para o casamento. O matrimônio foi sempre definido por seu fim principal, que era a procriação, o seu fim secundário, que era o amor conjugal. Pois bem, no concílio, se quis transformar essa definição e dizer que não havia mais fim primário, mas que os dois fins que acaba de citar eram equivalentes. Foi o cardeal Suenens que propôs essa mudança, e eu me lembro ainda do cardeal Brown, superior-geral dos dominicanos, levantando-se para dizer: Caveates, caveates, tomem cuidado. Se aceitamos esta definição, nós vamos contra toda a tradição da Igreja e pervertemos o sentido do matrimônio. Não temos o direito de modificar as definições tradicionais da Igreja. Ele citou textos em apoio de sua advertência e a emoção foi grande na nave de São Pedro. O Santo Padre pediu ao cardeal Suenens que moderasse os termos que tinha empregado e mesmo os mudasse. A Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, contém mais de uma passagem ambígua, na qual o aceno é posto na procriação, sem subestimar por isso os outros fins do matrimônio. O verbo latino postabere permite traduzir, sem colocar em segundo plano os outros fins do casamento, o que significaria pô-lo todos no mesmo plano. É assim que se quer entendê-lo hoje em dia. Tudo o que se diz do casamento se liga à falsa noção expressa pelo cardeal Suenens, que o amor conjugal, que depois se chamou simplesmente e mais cruamente sexualidade, vem em primeiro lugar nos fins do matrimônio. Consequência: a título da sexualidade, todos os atos são permitidos: contracepção, limitação dos nascimentos e, enfim, o aborto. Uma má definição, e eis-nos em plena desordem. A Igreja, em sua liturgia tradicional, faz o padre dizer: Senhor, assisti em vossa bondade às instituições que vós estabelecestes para a propagação do gênero humano. Ela escolheu a passagem da Epístola de São Paulo aos Efésios, que precisa os deveres dos esposos, fazendo de suas relações recíprocas uma imagem das relações que unem Cristo e sua Igreja. Muito frequentemente, os próprios esposos são convidados a compor a sua missa, sem mesmo serem obrigados a escolher a epístola nos livros santos, substituindo-a por um texto profano, tomando uma passagem do Evangelho sem relação com o sacramento recebido. O sacerdote, em sua exortação, acautela-se de fazer menção das exigências às quais eles se devem submeter, por medo de apresentar uma imagem rebarbativa da Igreja, eventualmente de chocar os divorciados presentes na assistência. Como para o batismo fizeram-se experiências de casamento por etapas ou casamentos não sacramentais que escandalizam os católicos. Experiências toleradas pelo episcopado, como se desenrolam segundo esquemas fornecidos por organismos oficiais e encorajados por responsáveis diocesanos. Uma ficha do Centro Jean Bart indica algumas maneiras de proceder. Eis uma delas. Leitura do texto. O essencial é invisível aos olhos. Epístola de São Pedro. Não houve aí troca de consentimentos, mas uma liturgia atropelada, sinal do trabalho e da solidariedade operária. Troca de alianças, sem bênção, em silêncio. A alusão à profissão de Roberto: liga, soldadura, ele é chumbador. O beijo. O Pai Nosso pelos crentes da assistência. Ave Maria. Os jovens esposos depositam o buquê de flores diante da estátua de Maria. Por que Nosso Senhor teria instituído os sacramentos se deviam substituí-los por esse gênero de cerimônia, isenta de todo o sobrenatural, à exceção das duas preces que lhe põem termo? Falou-se muito de Lugni, no Saona e Loire, há alguns anos.
Para motivar essa liturgia de recepção, tinha-se dito que se queria dar aos jovens pares o desejo de voltarem para casar na verdade em seguida. 2 anos mais tarde, dentre 200 falsos matrimônios, nenhum par tinha voltado para regularizar sua situação. Se eles o tivessem feito, o pároco desta igreja teria oficializado e acobertado com sua caução, senão com sua bênção no decorrer dos 2 anos, o que simplesmente não passava de um concubinato. Uma pesquisa de origem eclesiástica revelou que, em Paris, 23% das paróquias tinham já efetuado celebrações sacramentais para casais, dos quais um dos membros, se não os 2, não era católico, com a intenção de comprazer as famílias ou aos próprios noivos, frequentemente por preocupação com a conveniências sociais. É escusado dizer que um católico não tem o direito de assistir a tais encenações. Quanto aos pretensos casados, eles poderão sempre dizer que estiveram na igreja e acabarão, sem dúvida, por acreditar na regularidade de sua situação, à força de ver seus amigos seguir o mesmo caminho. Os fiéis desorientados se perguntam se não é melhor isso do que nada. O indiferentismo se instala. Está-se disposto a aceitar qualquer outra fórmula, o simples casamento da municipalidade ou ainda a coabitação juvenil, a propósito da qual tantos pais dão prova de compreensão, para chegar à união livre. A descristianização total está em via de concretizar-se. Aos casais faltarão as graças que decorrem do sacramento do matrimônio para educar seus filhos, se ao menos eles consentem em tê-los. As rupturas dessas uniões, não santificadas, se multiplicam a ponto de inquietar o Conselho Econômico e Social, do qual uma relação recente mostra que mesmo a sociedade laica tem consciência de correr para sua ruína em consequência da instabilidade das famílias ou das pseudo-famílias.